Você está atento aí nos concursos que estão saindo ultimamente, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, um concurso para membro, analista da Defensoria Pública do Distrito Federal, possivelmente membro da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e está pensando aí como que você faz para conciliar o estudo para todos esses concursos? Então fica comigo até o final, que é sobre isso que eu vou falar. Olá, meus futuros colegas concursados! Hoje eu vou falar como conciliar os estudos de analista da Defensoria Pública Federal, membro do Rio de Janeiro e membro da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que são concursos que estão na boca para sair. A analista da Defensoria Pública do Distrito Federal já está com o edital publicado no momento que eu estou gravando esse vídeo, e o membro do Rio de Janeiro e do estado do Rio Grande do Sul estão para vir aí, vão sair daqui a pouco, então você já deve estar se preparando para esse grande tiro de várias provas que vão ter pela frente, né? Então, meu nome é Werner Heck, eu sou defensor público aqui do Distrito Federal e esse é o canal Defensolândia. Eu já vou pedir para vocês deixarem um joinha se vocês gostaram desse assunto, dessa pauta, obviamente. Se inscrever também no canal e ativar as notificações, além de compartilhar com alguém que vai fazer todos esses concursos aí com vocês, que está estudando aí com vocês, para a gente debater sobre isso. E é óbvio, vou deixar aqui óbvio, os comentários abertos para vocês colocarem aqui nas caixinhas o que vocês acharem sobre essa técnica que eu vou falar para vocês de conciliação de estudos. A gente tem, primeiramente, matérias muito parecidas, né, em todos os concursos. De analista da Defensoria Pública do Distrito Federal veio com matérias muito similares ao de membro, de vários estados aí, né? Isso se aplica para o Brasil todo, então ficou bem legal, porque você está estudando para aquela matéria, e ela não vai cair tão profunda quanto é um concurso de membro da Defensoria Pública. Isso é evidente, é um concurso de analista, não vai ter uma profundidade tão grande quanto a de membro. E a gente tem métodos de provas bem diferentes, né? Porque no Rio de Janeiro as etapas já são discursivas desde o início. Para analista da Defensoria Pública do Distrito Federal, no mesmo final de semana você vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva. Já lá no Rio Grande do Sul, você tem uma prova objetiva primeiro e depois de alguns meses você vai ter a discursiva, prova prática, onde você vai fazer uma peça e responder algumas perguntas. Então só depois você vai ter a prova oral. No Rio de Janeiro você tem as etapas discursivas e práticas, óbvio, também, e aí depois você tem uma fase que é oral. E já de analista da Defensoria Pública do Distrito Federal, vocês têm as duas etapas no mesmo final de semana, objetiva e discursiva, papum, e está resolvido. Por serem matérias, né, por serem provas diferentes, com matérias similares, é interessante que todas as matérias sejam estudadas aí, e aí exige de vocês saber qual matéria vocês estão melhor, qual matéria vocês estão pior, para poder, óbvio, se dedicar da forma mais eficiente possível para essas matérias. Só que em nenhum momento vocês vão poder estudar uma matéria pensando em só responder perguntas objetivas. Por quê? Porque a Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai exigir de vocês um conhecimento discursivo ou manuscrito, né? Então vocês vão ter que treinar desde o começo uma discursiva, falar, né, como se fosse lá na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com questões sobre determinadas matérias e também fazer peças práticas. Então vocês vão ter que treinar de todas as formas possíveis ao mesmo tempo. Grande dica, a gente não tem Defensoria Pública do Rio de Janeiro ainda na praça, então foquem na objetiva, obviamente. Vocês já teriam que se preparar para fazer alguma coisa discursiva para analista da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao que tudo indica, né? Vai ser a primeira prova dessa sequência dessas três que eu estou falando aqui para vocês. Então, primeiro foco nessa prova de analista da Defensoria Pública do Distrito Federal. Quando vocês tiverem o edital, e aí eu sugiro para vocês, não estudem para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro antes do edital, porque vocês já estão estudando para analista da DPDF. Então, quanto mais tempo você tiver, estude tudo focado em analista do DPDF, porque é o primeiro concurso. Depois, quando o edital da Defensoria Pública do Rio de Janeiro sair, vocês podem ajustar a forma de estudo de vocês para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, minha dica seria: estudem somente para analista do DPDF agora, da forma com que vocês já tinham planejado, para fazer a discursiva da forma de analista da DPDF, responder os objetivos, tudo bonitinho, certo e errado, CESP. Inclusive eu já dei até uma dica para vocês, já fiz um vídeo aqui
de uma estratégia para passar chutando. Eu vou deixar aqui no card para vocês olharem esse vídeo também e aprenderem a fazer provas do CESP, porque essa é a banca de analista da DPDF. Lá no Rio de Janeiro, em regra, a gente tem uma banca própria, né? Então já é um pouco mais diferente. E quando sair o edital de lá, aí sim vocês vão pro Focar. Ah, professor, mas se o edital sair de lá antes de analista da DPDF? Não tem problema, porque até então vocês estavam estudando para analista da DPDF. E aí o que eu sugiro para vocês continuarem um pouco do foco para analista da DPDF. Até o dia da prova de analista da DPDF, mesmo com o edital da Defensoria Pública do Rio de Janeiro tendo sido publicado antes, e vocês já terem reformulado o estudo de vocês para analista da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu sugiro que vocês façam os simulados durante esse período, depois do edital da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, até o dia da prova de analista da DPDF. Os simulados têm que ser feitos voltados para analista da DPDF. Por quê? Vocês já estudaram daqui até o momento da saída do edital, né, da publicação do edital da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Vocês já estudaram para analista, ou seja, já criaram um arcabouço de conhecimento, já se prepararam para aquela prova, já estão relativamente ambientados com as matérias e tudo mais, e já estudaram a forma básica delas. E aí vocês têm que automatizar a forma de extrair esse conhecimento da mente de vocês, que é o que vocês vão precisar fazer lá na hora da prova de analista da DPDF. Mas enquanto isso, vocês já estão se moldando o conhecimento de vocês para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Fizeram a prova de analista da DPDF, esquece o mundo de analista da DPDF e foca só na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu acredito que vai acontecer uma coisa parecida com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Vai ter o edital um pouco antes da prova de membro da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E, na minha opinião, vocês deveriam fazer a mesma virada de chave. Treinem os simulados somente da forma da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, até o dia da prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e depois dessa prova, se preparem aí, treinem simulados para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Nesse período em que saiu o edital da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e ainda não teve a prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, vocês vão continuar estudando, aliás, vocês vão virar a chave ali e estudar, passar a estudar da forma com que é cobrado na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, desculpe. E aí, depois vocês vão estudar e vão continuar, né, fazendo, na verdade, os simulados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Quando acabar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, fizeram a prova, esqueçam esse mundo e bora para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul fazer bastante simulado até o dia da prova. Minha grande dica aqui, então, é o quê? Intensifiquem os simulados para as provas, né? Nas vésperas das provas, quando vocês já estão mais próximos das provas que vocês estão almejando para frente. E antes disso, foquem muito em conhecimento, foquem muito em adquirir e tentar ao máximo atingir, né, a maior quantidade do edital daquele concurso que vocês estão se preparando. Então, hoje é época de focar muito no edital e nas matérias de analista da DPDF, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Depois, vocês, tendo o edital do Rio de Janeiro, vocês vão virar a chave nos estudos e estudar muito para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e na forma da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, só que vão intensificar os simulados de analista da DPDF e assim por diante, do jeito que eu falei. Se vocês não entenderam, se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Vou adorar poder falar com vocês e trocar algumas ideias sobre isso. Se vocês estão usando já essa tática, já usaram, nunca pensaram sobre isso, também me falem aqui que eu gostaria de saber, beleza? Então, a gente se vê na próxima. Bora assombrar o examinador.